Olá galerinha, bem-vindos à primeira aula do Professor Guerra no YouTube. E hoje nós vamos ver os ciclos biogeoquímicos. O que é um ciclo biogeoquímico? O ciclo biogeoquímico é o conjunto de transformações pelas quais um elemento ou um composto passa pela Terra e pelos seres vivos ao longo de toda a cadeia trófica e decomposição e retorno à natureza, incorporação de volta nos seres vivos e essa coisa toda. Você pode pensar em ciclos biogeoquímicos para quaisquer elementos que compõem algum ser vivo. Você pode pensar no ciclo biogeoquímico do manganês. Você pode pensar no ciclo biogeoquímico do ferro, do molibdênio, do selênio. Mas eu preciso saber do ciclo biogeoquímico do selênio? Não! Você só precisa saber, basicamente, do ciclo da água, do ciclo do nitrogênio e do ciclo do carbono. O ciclo da água a gente já viu no site, só conferir lá no primeiro post de ecologia. O ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio são tranquilinhos, facinho para você ver agora. O carbono é um elemento essencial na estrutura dos seres vivos. Nos seres humanos ele pode ocupar mais ou menos 20% da massa de um adulto. E se você pensar em termos de uma árvore, isso pode chegar a 50% da massa dela. Nada na vida aconteceria sem o carbono. Na natureza nós encontramos o carbono nas formas inorgânicas, principalmente na forma de rochas calcárias e na atmosfera, na forma do dióxido de carbono. O carbono é fixado na biomassa através de um processo chamado fotossíntese, através do qual as algas e as plantas capturam o gás carbônico da atmosfera para produzir as moléculas biológicas. Os carboidratos e outras moléculas eles são passados das plantas para os herbívoros, dos herbívoros para os carnívoros e assim por diante na cadeia alimentar. Todos esses seres vivos vão devolver o carbono para a atmosfera através de um processo chamado respiração, no qual você converte a glicose em energia e gás carbônico e água. Outra forma muito importante de devolver carbono para o meio seria através da decomposição, um processo realizado por micro-organismos, principalmente bactérias e fungos, sobre a matéria orgânica morta. Esses micro-organismos vão digerir a matéria, vão devolver, através principalmente também da respiração, o carbono de volta para a atmosfera. Existem ainda dois outros processos muito importantes envolvendo carbono. Um deles é a troca de carbono entre a atmosfera e o oceano. Porque o oceano carrega uma quantidade muito grande de carbonato dissolvido, que é trocado o tempo todo em equilíbrio com a atmosfera. Parte desse carbonato do oceano vai ser incorporado no esqueleto de animais marinhos e eventualmente pode precipitar, formando rochas calcárias ao longo do tempo geológico. O outro processo muito importante é a combustão, principalmente dos combustíveis fósseis. O ciclo do carbono é bem equilibrado. Basicamente tudo que é absorvido pela fotossíntese é devolvido pela respiração e pela decomposição. O homem interfere no ciclo do carbono quando ele tira do fundo da Terra petróleo e gás, queimando esses materiais e botando na atmosfera uma quantidade muito grande de carbono que não estava presente até pouco tempo atrás. Esse carbono pertenceu à atmosfera, pertenceu aos seres vivos há milhares de anos, só que hoje em dia nós não estamos adaptados para um mundo em que esse carbono todo esteja presente na atmosfera. E qual é o problema disso? O problema é que o gás carbônico absorve calor. Ele agrava o efeito estufa. Parte do calor que vem do Sol para a Terra é devolvido para o espaço na forma de radiação de calor. O problema é que o gás carbônico cria uma barreira isolante para esse calor que tenta sair e a Terra fica cozinhando nesse negócio quente toda a vida. Eu não digo você e eu, mas todo o ecossistema em que a gente vive está acostumado a viver numa faixa de temperatura. Se você leva essa temperatura mais para o alto, então uma série de desequilíbrios acontecem. Derretimento de calotas polares, alteração de correntes marítimas, alteração na distribuição dos nutrientes no mar, alteração nas estações do ano, alterações nas plantações. E fique esperto, porque a plantação de avelã está sendo ameaçada e é da avelã que é feita Nutella. Enfim, toda uma série de desequilíbrios que vai prejudicar todo o planeta no curto e no médio e no longo prazo. O outro ciclo que a gente vê, ele é um pouquinho mais embaçado. É o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é muito importante para os seres vivos porque ele faz parte de moléculas muito importantes como o DNA e principalmente as proteínas. Proteínas.
E as proteínas são um componente fundamental em qualquer célula. 78% da nossa atmosfera é nitrogênio gasoso. Só que esse nitrogênio não consegue ser absorvido pelos vegetais, como o gás carbônico era. Como que a coisa acontece então? Vai entrar no esquema um grupo de micro-organismos fixadores de nitrogênio. O processo então vai ser dividido em amonificação e nitrificação. A amonificação é a conversão de nitrogênio em amônia por bactérias do solo. Em seguida, essa amônia é transformada em nitratos, e são os nitratos aqueles absorvidos pela planta. A nitrificação é dividida em duas outras etapas, a nitrosação e a nitratação. A nitrosação é a conversão da amônia em nitritos por bactérias como a nitrosomonas. Como você vai lembrar disso na hora da prova? Você vai pensar em nitrito, nitroso. Lembra lá da química? Nitrito faz o ácido nitroso. A nitrosação é o processo de transformar amônia em nitrito. Ok? O nitrito, então, é convertido em nitrato pela Nitrobacter, uma outra bactéria que vai fazer uma outra etapa chamada nitratação. Nitratação, formação de nitratos. E os nitratos são absorvidos pelas raízes das plantas. Da mesma forma que o carbono, o nitrogênio vai sendo transferido pela cadeia alimentar de um organismo para o outro. Os animais eliminam o nitrogênio na forma de urina, na forma de guano, pelo sistema excretor. Toda vez que você está indo fazer xixi, você está devolvendo o nitrogênio na forma de ureia para o sistema. Toda vez que uma pomba faz cocô, aquela pasta branca, aquilo é o guano. Tá? Aquilo está cheio de ácido úrico. Lembra, ave não excreta ureia, ave excreta ácido úrico. Outra forma de devolver o nitrogênio para o sistema é pela decomposição. Matéria morta, decomposta, o nitrogênio vai sendo devolvido para o sistema. Existem bactérias chamadas pseudomonas que convertem o nitrogênio de volta para a forma gasosa, devolvendo ele para a atmosfera. E o ciclo todo retorna outra vez. É importante lembrar que as leguminosas, como o feijão, a soja, a ervilha, elas fazem associações com uma bactéria chamada Rhizobium. A Rhizobium forma nódulos nas raízes que fixam o nitrogênio. Então essas plantas fixam muito melhor o nitrogênio porque elas fazem associação com uma bactéria específica para isso. Existe ainda a fixação não biológica do nitrogênio através de raios. Os raios, tipo de chuva, tempestade, eles vão catalisar reações entre o nitrogênio atmosférico e o oxigênio atmosférico e vão formar nitratos que vão cair com a chuva. E como o homem pode interferir no ciclo do nitrogênio? Através do uso de adubos contendo nitratos. O uso de nitratos para fazer as plantas crescerem tem como efeito adverso o nitrato ser levado pela chuva ou pelo lençol freático para os rios e para os mares, causando uma tal de eutrofização, que é um crescimento exagerado de algas e bactérias que pode matar um rio ou causar a morte local no oceano pelo consumo excessivo de oxigênio, seja por elas ou pela decomposição desse material biológico todo que cresceu através de micro-organismos decompositores. Isso causa perda de biodiversidade ou até mesmo a morte de um rio. Como isso cai no Enem? Essa questão é de 2009 e o que ela fala aqui? O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca o aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. Então você tem o planeta Terra e você usa gasolina, e por você usar gasolina vem um meteoro vindo do espaço trazendo carbono alienígena. Não tem nada a ver isso aí. O carbono da Terra já estava na Terra, estava no subsolo e você mudou de lugar. Então a letra A, né, tá errada. A de absurdo. Letra B. A redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. Você viu que os vegetais fazem fotossíntese e para isso eles usam o gás carbônico, eles capturam o gás carbônico.
Então, se você der gás carbônico, você não vai reduzir a reação. A reação vai acontecer, você imaginaria que a reação poderia acontecer até mais rápido, mais reação, seria a letra C, aumento na produção de carboidratos de origem vegetal. Isso não está correto porque existem outros nutrientes que são limitantes do crescimento vegetal. Tá? A letra D, o que ela fala? Aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. Aí você pensa, existe um carro aqui no planeta, e esse carro está consumindo gasolina. Consumindo gasolina, ele libera fumaça, e essa fumaça tem carbono e ela está indo para a atmosfera. Então, resposta à letra D de deixe o carro em casa e vai trabalhar de bicicleta. Por que não é a letra E? A letra E fala na redução da quantidade global de carbono armazenado no oceano. Se você aumenta a quantidade de carbono na atmosfera, vai aumentar a quantidade de carbono que vai ser transferido da atmosfera para o oceano. Então, a resposta é mesmo a letra D. Essa outra questão aqui é de 2010 e presta atenção no enunciado. De 15 a 20% da área de um canavial precisa ser renovada anualmente. Entre o período de corte e de plantação de novas canas, os produtores estão optando por plantar leguminosas, pois elas fixam nitrogênio no solo. Um adubo natural para cana. Grifa isso, põe uma seta, põe um asterisco, põe um solzinho feliz, tá? Isso aqui não pode passar batido. Essa opção de rotação é agronomicamente favorável, de forma que os municípios canavieiros são hoje grandes produtores de soja, amendoim e feijão. A rotação de cultura citada no texto pode beneficiar economicamente os produtores de cana porque, letra A decomposição da cobertura morta dessas culturas resulta em economia na aquisição de adubos industrializados. Isso existe, isso é legal, isso se chama compostagem. É bem bacana, mas não é disso que o texto está falando. Letra B. O plantio de cana-de-açúcar propicia um solo mais adequado para o cultivo posterior da soja e do amendoim e do feijão. É o contrário, não é isso aí que o texto está falando. Olha lá, as leguminosas fixam nitrogênio no solo. Vou botar outra setinha aqui. Tá? São as leguminosas que propiciam um solo mais adequado para cana-de-açúcar. Então, letra A está errada, letra B também. As leguminosas absorvem do solo elementos químicos diferentes dos absorvidos pela cana, restabelecendo o equilíbrio do solo. Isso pode até acontecer, mas não é disso que o texto fala. Tá? Letra D. A queima dos restos vegetais do cultivo de cana-de-açúcar transforma-se em cinzas, sendo reincorporadas ao solo, o que gera economia na aquisição de adubo. O texto fala disso? O texto não fala disso. Tá? É bem parecida com a alternativa A. E a letra E, por final, a soja, o amendoim e o feijão, além de possibilitar a incorporação ao solo de determinadas moléculas, adivinha que moléculas, disponíveis na atmosfera, tá? São grãos comercializados no mercado produtivo. Então a resposta de letra E, de é óbvio que está escrito no texto. Beleza, pessoal? Então dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha no Facebook, marca a página nos favoritos e até a próxima.